Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Gravando. O que a gente precisa para ser feliz? Dinheiro? Fama? Sucesso? Viajar o mundo? Ana Lúcia Ribeiro Caram pensava assim e conseguiu tudo isso só para se sentir mais vazia ainda. E agora? Desesperada, ela buscou razão para a vida em muitas fontes e sem sucesso. Mas Deus, em seu grande amor e misericórdia, a alcançou e transformou completamente a sua vida. O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida. Ana Caram, obrigada porque você está aqui com a gente, com esse testemunho, com essa história maravilhosa de transformação de vida. Onde você nasceu, Ana? Bom, obrigada pela oportunidade, Cleiriane, de estar aqui com você. Bom, eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Você nasceu numa família musical, né? Isso, eu nasci numa família, somos 5 filhos, meu pai é um grande músico, meu avô era um músico, todos meus tios eram músicos, e meus irmãos são músicos, meus sobrinhos são músicos. E quando você era criança e pensava no futuro, você queria o que para o seu futuro? O meu sonho desde criança era ser artista, era ser rica, famosa, artista, sair cantando pelo mundo. Esse era o meu grande objetivo na vida. Então, Ana, eu vou ler aqui umas coisinhas que eu anotei, para ser mais fiel, assim, não correr o risco de esquecer alguma coisa. Cursou composição e regência, como cantora profissional, cantou no Japão, Estados Unidos, Europa, África, no Brasil todo. Cantou nas casas de show mais famosas do mundo, incluindo o Carnegie Hall em Nova York. Fez parceria com grandes nomes da MPB, inclusive Tom Jobim. Gravou mais de 10 álbuns e é a brasileira que mais vendeu discos no Oriente. Ana, com certeza você estava no topo. E agora, te pergunto, conseguiu a felicidade que você queria? Não, eu sempre fui atrás, sempre corri atrás, além do sucesso, eu queria paz no meu coração. Mas em cada lugar que eu ia, cada viagem que eu fazia, cada país que eu conhecia, pessoas, lugares, teatros, hotéis e viagens, tudo, eu não conseguia sentir paz no meu coração. Então, era assim, eu entrava no palco, sei lá, muitas pessoas, né, na plateia, e eu ficava feliz naquele momento, mas a hora que saía dali era um vazio muito grande. Eu fui buscar em várias fontes, como até você disse. Mas, Ana, como que você explica isso, essa coisa de a gente colocar um ideal de felicidade naquilo, na fama, no dinheiro e tal, e depois entrar numa crise existencial? Pois é, uma crise bem profunda mesmo, que eu tinha depressões profundas. Às vezes ficava trancada num quarto, sem comer, beber, sem tomar banho, querendo até morte. Mas, muitas Ana... vezes. Porque eu aprendi uma coisa na vida, quer dizer, hoje, como, né, convertida com a graça de Deus, eu aprendi que a felicidade, ela realmente existe, mas somente com Jesus Cristo. Então, sem Jesus, a gente pode conseguir absolutamente tudo nesse mundo, toda a fama, todo o dinheiro. E haja visto grandes cantores, como por exemplo Michael Jackson, ele teve absolutamente muito mais, né, e tudo, e morreu infeliz, triste, sozinho, vazio. Por quê? Porque não conheceu Jesus Cristo. Então eu devo hoje a minha felicidade, a paz que eu tenho hoje dentro de mim e vivo com a minha família é pelo encontro que eu tive com Jesus, através da Bíblia Sagrada. Aqueles momentos de crise, Ana, por que vinham as crises?
É inexplicável, né? Eu acho que hoje assim, o mundo caminha muito para esse lado, né? As pessoas sentem esse vazio. Deus até fala na Bíblia que Ele colocou a eternidade no coração do homem e só é preenchida com Ele. Então as pessoas sentem, todos sentem esse vazio. Só que começam a buscar em lugares errados e vão se sentindo cada vez mais vazios e vivendo de momentos em momentos. O momento feliz. Uhum. E para mim, o momento feliz era muito pouco. Eu queria ser feliz. Entendi. Em que fontes que você foi buscar solução para essa crise? Eu fui algumas religiões, eu frequentei muitos centros espíritas, eu busquei igreja messiânica, algumas igrejas, algumas seitas, fiz regressão, tive guru através da astrologia, né? Uma astróloga que era minha guru. Cheguei a tomar até Santo Daime, numa ocasião da minha vida que eu estava bem mal mesmo. E todos esses lugares que eu entrava, que eu ia, eu até perguntava, conversava com as pessoas, eu queria saber, tinha muitas coisas que eu queria saber na vida. E nunca ninguém me respondia, né, exatamente o que eu queria saber. E eu saía dali, ia para outro lugar, e fui quase 30 anos da minha vida buscando a paz. Ana. Em todos esses lugares. E quando, enfim, eu encontrei hoje um grande amigo, hoje ele é meu amigo, João Paulo. Deixa eu só te perguntar uma coisinha antes. Você teve contato com a Bíblia, com a leitura da palavra, nesse momento de busca? Não, absolutamente. Em todos os lugares que você ia, você não era direcionada para a Bíblia? Teve uma vez em um centro que eles abriam a Bíblia e falavam alguma coisa, né? Assim, mas você mesmo, assim, pessoalmente? Não, nunca tinha aberto a Bíblia, nunca tinha aberto a Bíblia. Ana. E eu, para falar bem a verdade, eu tinha preconceito. A Bíblia, para mim, era um livro de pessoas muito caretas, vamos dizer assim, muito ignorantes até. E crente, então, eu tinha pavor. Mas é impressionante, Por né? que você tinha pavor dos crentes? Não sei, eu via os crentes assim, porque tudo que era bom era proibido. Eu tinha isso na minha cabeça. Uhum. E hoje eu vejo que é completamente errada essa imagem que a gente faz, é completamente errada. Porque hoje eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida porque eu vi que faziam mal para mim. Uhum. E através da Bíblia Sagrada é que a gente vai aprendendo que Deus tem um plano para a tua vida, que Ele sonha com você, então Ele sugere para você muitas coisas para você ser uma pessoa saudável e feliz. E como foi então, já que você tinha todo esse preconceito, não queria saber de Bíblia e tal, como foi que você entrou em contato com a Bíblia, com o estudo da Bíblia? Então, através desse amigo, João Paulo, me convidaram para ir a um grupo de estudos na casa, né, Você conheceu o João Paulo de onde? Eu conheci, então, em São Paulo, conheci quando eu estive na casa da Aline e do Gilson, que eles tinham um grupo de estudo na casa deles. E aí me convidaram para ir à casa dela nesse estudo. E eu acabei indo porque eu falei, também eu já fiz tanta coisa. Já busquei em tanto lugar? Mal não vai me fazer. Então eu quero saber o que é esse negócio da Bíblia. Aí acabei indo. Aí a Aline falou, olha, tem aqui, me apresentou João Paulo, ele vai te responder todas as perguntas que você tem feito durante todos esses anos da tua vida. E eu até que ironicamente falei, tá bom, vamos ver. Aí sentei assim, vamos ver mesmo. E aí eu comecei a perguntar, eu tinha muita sede. Mas eram só vocês que estavam lá? Então, ele tinha um grupo, mas ele marcou comigo, com meu esposo, 2 horas antes do grupo começar. Então foi primeiro só nós 3. Entendi. E aí eu tinha uma sede que eu queria... E você tinha pergunta mesmo? Muitas perguntas. E pela primeira vez na minha vida eu vejo alguém conversando comigo de uma forma tão simples, tão calma, tão convicta, tão clara. Ana, que e falava, olha, tá vendo? Deus responde assim para você, olha, é isso, ele tem um plano para você. Você se lembra que tipo de perguntas que você carregava com você? Bom, tinha muito essa coisa assim dessas coisas das proibições, né? Por que proíbe isso? Por que proíbe aquilo? Por que aquilo? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? O que é a morte? Então, muitas. Eu parecia uma metralhadora perguntando. Então, como eu disse, quando você vai lendo, você vai estudando a Bíblia profundamente, você vai sentindo a presença do Espírito Santo, porque
o importante, antes de você abrir essa Bíblia, é você orar a Deus para falar com você, abrir teu entendimento, teu coração. Naquela noite, com as respostas do João Paulo, ele respondia com a Bíblia? Totalmente. Todas. Eu saí de lá encantada, apaixonada. Vocês ainda ficaram para o grupo de estudos depois? Eu não fiquei, a Vitória era um bebezinho, eu fui embora. Tá. Aí na semana seguinte... Mas você foi embora já com uma impressão? Fui completamente apaixonada. Nossa. Eu fiquei apaixonada naquele primeiro dia. E eu comecei a ansiar pela próxima semana. Era uma terça-feira, às 6h. E às 8 era o grupo deles. Aí na outra semana eu já fiquei para o grupo. E essa primeira vez eu não tinha me preparado por causa da minha filha e tal. Mas é assim, então você vai lendo, você vai estudando, você vai vendo o que Deus tem para você, que você vai começando a se sentir melhor, entendeu? Entendi. E aí você vai mudando algumas coisas da tua vida. Então hoje, as coisas que eu deixei de fazer e não faço, eu faço com tanto amor, porque realmente eu estou muito melhor não fazendo certas coisas. Naquele momento que você entrou em contato com o estudo da Bíblia e continuou cada semana estudando a Bíblia, você se lembra de alguma novidade que te apareceu, assim, que você não sabia? Você se encantou com aquela verdade? Na verdade, eu não conhecia Jesus, né? Eu só falava aí com Deus. E também eu conheci um Deus que era distante, um Deus que castigava. Como assim não conhecia Jesus? O que você quer? Para mim, Jesus era um ser iluminado. Naquele dia eu comecei a perceber, na outra semana, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus morreu por mim. Como morreu por mim? Nossa. Eu não falei para ele morrer por mim. Olha. E aí ele começou a explicar por que ele morreu, o pecado, né? E, gente, é muito lindo. Eu fiquei maravilhada com aquele momento da minha vida. Nossa. E a partir daquele dia, daquela noite que eu abri o livro sagrado, eu nunca mais tive escuridão. Olha, Ana. É impressionante, porque Jesus, ele é a luz, né? Ele é claro. Tudo. É lógico que desse processo de estudo da Bíblia, você ainda levou um tempo até se decidir, definitivamente até se batizar. Bastante tempo. Bastante tempo. Várias perguntas ainda tinham que ser respondidas. Porque quando eu tomei a decisão, eu estava realmente convicta de que aquela era a única verdade. Porque é maravilhoso quando você sai correndo atrás das coisas, né? E você vai conhecendo aqui não é, ali não é, ali não é. Aí hoje eu vejo aquele Deus maravilhoso sentado, vendo a filha bater a cabeça em todas as portas. Aí quando eu estava já morrendo, ele falou assim, agora está na hora dela conhecer a verdade. Nossa. Então, foi um momento de realmente, sabe, depois que eu conheci toda a mentira, aí é o momento dele, sabe, encontrar com a verdade. Com a verdade. Quando você olha para trás, assim, sucintamente, por que você diria que era dificílimo para aquela Ana se entregar para Jesus? Eu sempre fui uma pessoa muito turrona, né? Muito questionadora. E tanto é que foi bem difícil mesmo. Eu tive alguns anos estudando a Bíblia. Eu queria saber tudo mesmo antes de mergulhar. Eu sou assim, eu vejo uma piscina, eu primeiro preciso saber quantos metros, se a água foi limpa, enfim. Então, eu realmente fiz tudo. Você tinha que estar convicta. Tinha que estar convicta. E estava convicta para poder me entregar a Jesus Cristo. E aí foi a grande obra da minha vida, assim, o grande milagre que ele fez na minha vida. E tem feito a cada dia, né, de transformação. Ana, a gente vai dar uma paradinha aqui, um minutinho, que a gente vai continuar a conversa depois do intervalo. E como você vê, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas no próximo bloco. Qual foi o ponto crucial? Mas e a profissão? E o dom? E o talento? E a carreira? E a família? Todas essas perguntas precisam ser respondidas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né? Sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua. Aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore.
Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei, ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Ana Caran. E ela vinha dizendo de uma carreira de sucesso, viagens pelo mundo, vários CDs gravados, mas um vazio e uma crise existencial muito grande. Ela se encontra com um grupo de amigos, conhece a verdade, conhece a Bíblia. E agora, Ana, uma decisão tinha que ser tomada. Desde que você entrou em contato com a Bíblia pela primeira vez, até de fato você se decidir se batizar, demorou quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Ana, realmente você era turrona, né, Ana? Como você disse. Eu questionava demais, sempre questionei as coisas, né? Então, mesmo assim, em qualquer relacionamento, eu sempre demoro, porque quando eu entro também é para sempre. Isso. Não tem mais dúvida. Então, quando você se decidiu, você estava convicta mesmo. Convicta. Deus me mandou sonhos, sabe? Sobre a verdade, sobre a igreja adventista. Esse Deus é maravilhoso. É maravilhoso, Ana. É demais. Você se lembra de um momento, um ponto assim que foi crucial e você falou, agora eu quero me batizar? Eu acho que aquela frase que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará, para mim foi um marco, porque por que esse verso 30 anos buscando em milhões de lugares. E aquela angústia, aquele vazio, aquela tristeza, aquela solidão, aquela coisa toda. Quando eu conheci a verdade, eu me libertei de tudo isso. Nossa. Eu sempre fui uma pessoa, embora não pareça insegura, quando eu conheci a verdade, eu senti a presença de Jesus na minha vida. Eu falei, se Jesus, o Rei do Universo, me ama, como é que eu posso ser insegura se Ele está comigo? Que bonito isso. Então, é a verdade que me libertou, entendeu? De tudo, da insegurança, me libertou dessa coisa de ficar buscando, porque eu encontrei o que eu queria, né? Isso que eu ia te perguntar, e aquela crise, e aqueles sentimentos ruins? Nunca mais. Impossível você encontrar Jesus e sair a mesma pessoa. Mas, Ana, impossível. A gente tem problemas caminhando com Deus. E agora? Lógico, eu tenho tido muitos problemas. E como que você lida com os problemas hoje? Eu não estou tendo problemas. Entendi. A gente sente... A forma de encarar é diferente. Eu acho que Deus... a gente sente que Deus carrega junto com você. Quando eu estou naquele meio daquela confusão mental e de problemas, essa hora que eu lembro de Deus, me dá um alívio, sabe? Eu falo, Deus está cuidando. Que bom. Tem que entregar. Não Descansa. sou quem eu sou, né? Ana, por que você chegou à conclusão de que você deveria abrir mão de algumas coisas, principalmente da sua carreira, das suas viagens, dos seus shows? Por que não dava para ter uma vida de intimidade com Deus e continuar com a vida de artista? Como diz Jesus, não dá para servir 2 senhores. Eu simplesmente compreendi na íntegra que, de fato, o dom que Deus me deu é para honrar e glorificar o nome dEle. Eu não me sentiria bem hoje, eu tenho convites, tudo, mas eu não me sentiria bem hoje subir num palco e chamar as atenções para mim, porque eu não sou ninguém se não fosse Deus na minha vida. Então, as honras e glórias sejam para Ele, não para mim. Então, não dá para você subir num palco e ser adorada, entendeu? Depois vai à igreja e adora a Deus. Quer dizer, hoje, a minha vida, o dom que eu tenho, eu dedico a Deus. E hoje eu quero ser um instrumento de adoração a Deus. Que bonito, Ana. Para mim, é isso que me deixa em paz e feliz. Então, nada dessas coisas que me oferecem hoje, como shows, como viagem, alguma coisa, não tenho a menor tentação de ir em lugar nenhum. Não tenho. Ana, eu quero te fazer essa pergunta. Eu sei que você acabou de te dizer isso, mas eu preciso te perguntar isso.
Desse tempo todo de caminhada com Deus, teve algum momento de crise, de problema, em que você sentiu saudade, em que você se chateou e falou, me deu vontade de desistir? Desistir nem tanto, mas que me deu saudade, tristeza, tudo. Teve uma vez que eu estava até em São Paulo no carro, eu tive uma conversa com Deus. Eu estava angustiada, estava triste. Falei, Senhor, eu estou triste, estou com saudade da minha vida, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de subir num palco. Se o Senhor me perguntasse hoje que lugar que você queria para estar feliz, eu falava que queria estar na África, na Ásia, fazendo um show. Olha. Mas se não for da tua vontade, tira isso do meu coração. Olha, tira essa bonito. saudade do meu coração. Tira essa angústia do meu coração, se não for da tua vontade para a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. E eu estava realmente entregue naquele momento, estava até chorando. E é impressionante, em menos de 24 horas, eu fui para casa, dormi, acordei no dia seguinte, liguei meu celular, tinha um convite assim, estava em inglês. Ana, o que você vai estar fazendo no dia tal, eu quero te convidar para fazer um show em Taipei, Nossa. em Taiwan, que vai ser o maior evento de esporte, não sei o que, quero convidar você. Aquele momento, eu lembrei do que eu tinha conversado com Deus, falei que ele ia estar na Ásia. Aí aquele convite, eu falo, puxa, se não fosse de Deus, poderia ser um convite dos Estados Unidos, de Sorocaba, de, sei lá, da Europa. Não, mas era da Ásia. Eu ajoelhei chorando e feliz, agradecendo a Deus. Falei, puxa, Senhor, obrigado, o Senhor me ouve, que maravilhoso. Bom, aí comecei a entrar em contato com esse produtor, né? E nada, nunca mais veio uma linha. Aí eu falei, Senhor Deus, eu não entendi. Por quê? Aí ele falou assim para mim aqui, ó, Ana, eu tô te ouvindo, mas isso não é para você mais. Olha. Naquele momento da minha vida, eu nunca mais senti saudade de palco, de vontade de nada. Hoje, assim, o momento que eu estou mais feliz, completamente feliz, é o momento que eu estou num púlpito, testemunhando e cantando de Jesus. Nossa, é difícil da gente assimilar toda essa transformação. Foi uma transformação de 180 graus, né, Ana? Amém. Ana, fala pra mim, hoje você anda na rua, ninguém mais te pede autógrafo, você não viaja mais pelo mundo, você mora numa cidade de interior, numa cidade pacata. Vale a pena se decidir por Cristo? É a única coisa que vale a pena, que é certa hoje na minha vida, é isso. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo que Ele está me dando nesse lugar. Podia estar morando em Tóquio, não sei, mas hoje eu moro, sabe, Engenheiro Coelho. Talvez não tenha nem no mapa, mas eu nunca me senti tão feliz na minha vida, com a minha família, com os meus filhos. Então, é isso que eu busquei. E é isso que Deus me deu e eu encontrei. A gente vê, Ana, no seu discurso, que realmente você anda com Deus. Amém. O que te faz sentir perto de Deus? Existe um momento, um lugar, uma situação? O que te faz sentir Deus perto de você? Quando eu ouço louvores, que eu gosto muito de ouvir louvor, né? Muito. Eu gosto de cantá-lo, eu gosto de louvar a Deus. E no meu momento de manhã e à noite, que são os momentos mais assim, que são certos, né, em disciplina que eu tenho com Deus, com o carro de manhã, eu leio a Bíblia, eu estudo, eu oro. E à noite, né, e mesmo estou falando de Deus para os meus filhos, né, é um momento que eu sinto, e esse momento aqui, de estar falando dele, eu sei que ele está aqui. Olha. Então, toda vez que eu falo de Deus, eu sinto uma coisa diferente, né, de mim. É muito bom. Isso também te faz sentir perto dele? É totalmente. Quando você olha para trás, vê aquela Ana lá, naqueles 30 anos, correndo, buscando, e você olha para a Ana Caran de hoje, que diferenças existem? Totalmente diferente. Às vezes, em casa, as crianças vão ver uma foto, ou vão ver um vídeo, alguma coisa de show, alguma coisa que eu fiz. Eu não gosto de ver. É uma coisa que parece que está morto na minha vida. Eu não quero lembrar daquilo. Não gosto de ouvir hoje músicas do mundo. Do mundo que eu digo assim, é músicas que não são, como é que fala? São seculares, né, na verdade. Porque são músicas que me retratam, sabe, para um passado que eu não quero mais ter contato. O meu presente é muito bom. E eu quero ficar aqui agora, com Jesus comigo para todo sempre. Você tem um desejo espiritual que você gostaria de ver alcançado? Desejo espiritual? Nossa, é ver minha família, eu digo meus pais, meus irmãos, meus cunhados, enfim, todos convertidos também. Isso é um grande desejo. Meus amigos que ainda não conhecem. O grande desejo da minha vida é esse, assim, aqui na Terra. Mas o meu maior sonho é olhar para o céu e ver Jesus descendo e eu subindo. Com todos vocês, com todos os meus familiares, com todo mundo. Claro. Ana, lógico que essa sua transformação foi decisiva, mas ela já aconteceu há algum tempo.
De lá para cá, teve algum momento que foi ápice, assim, onde você estava passando por uma dificuldade? Não sei, um momento em que você se sentiu mais pertinho de Deus? Olha, são vários. Eu acho que o momento que eu me sinto mais perto de Deus mesmo, lembrando agora, é o momento que eu estou num púlpito, cantando e falando, e testemunhando. É um momento que eu sinto a presença do Espírito Santo assim muito forte dentro de mim, que eu me emociono, que eu tenho vontade de falar para todo mundo, tenho vontade de sair daquele púlpito e sair abrindo a porta para todo mundo. Porque é tão bom sentir o que a gente sente, né, que não dá para ficar só com a gente, né? As pessoas têm que saber, né? Ana Karan, esse testemunho Tem a esperança, levar a esperança, né, para as pessoas, né? Ana, a gente tem umas perguntinhas para respostas rápidas. O que vem na sua mente quando você pensa na palavra vida? Vida é Jesus. Sucesso. Sucesso. Sucesso, olha, não sei, Clarice, até é redundante, é muito redundante o que eu posso dizer aqui, mas é o que está no meu coração. Eu tive sucesso, né, um sucesso que não me trouxe felicidade. Hoje eu sou feliz. Hoje? Então, para mim, o sucesso é quando você consegue andar nos caminhos de Deus. E dinheiro? Só serve para gastar. Perdão? Ah, isso é muito lindo. Perdão é lindo. E o pecado? O pecado é terrível, né? O pecado é o que nos afastou de Deus, né? E é que a gente hoje tenta, cada dia, superar e ficar mais perto dele. Futuro? Futuro é a volta de Jesus. Um privilégio? Conhecer a palavra de Deus. Um pedido? Senhor, volta logo. Um medo? Medo. Ah, difícil, medo. Com Jesus não tem medo. Uma grande verdade? A Bíblia Sagrada. Casamento? Amor. Morte? Ressurreição. Liberdade? Conhecer a palavra. É o que eu estou falando, é tudo claro, mas é isso mesmo. Mas não tem. É isso. E envelhecer? É triste. Não é muito bom. Fracasso? Fracasso? Fracasso é quando você cai e não se levanta, e você não quer levantar, né? Justiça? Justiça de Deus. Um sonho? Ver Jesus voltar. Ana, tem alguma passagem da Bíblia ou algum verso da Bíblia que é muito significativo para você, que te acompanha sempre, que te dá força? Tem. Isaías 41:10. Você quer ler? É muito bonito. Isaías 41:10. Isso me acompanha e eu acho que deve acompanhar cada um de nós, todos os seres humanos, que fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Obrigado, Ana, porque você veio aqui, esse testemunho maravilhoso, que Deus te abençoe muito. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão maravilhosa da Ana Karan. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.